Boa noite, nós estamos apresentando a API to do List. Eu e a Adriele vamos apresentar os arquivos e o código. Nós estamos gravando o vídeo caso dê algum bug no PC do IF com a versão do Java. E primeiro falando da classe Task, né, que é a classe que representa a tarefa no nosso sistema. Bom, os atributos dela é o ID, que vai ser o número que vai identificar a tarefa, o título, a descrição, que são os detalhes da tarefa, isso é opcional. A prioridade, que é a importância da tarefa, que não pode ser nula, e depois a gente vai estender melhor sobre essa parte, porque ele é um enum. Depois a data limite, que é até quando a tarefa deve ser concluída e não pode ser no passado, vai ter verificação disso. E concluída, que diz se a tarefa já foi feita. E por padrão ela vai vir como falso. Bom, tem a categoria e a criada em, que é a data em que a tarefa foi criada. Ela é automaticamente. Já é definida assim que a gente cria uma tarefa. Aí nós temos os getters e setters aqui embaixo. E além disso, nós vamos ter algumas anotações acima. Essas anotações que é a not blank, not null, future ou present, que vão servir para validar os nossos dados automaticamente. Por exemplo, a gente não criar uma tarefa sem título. Então a gente usa essas anotações. Bom, esse aqui é o enum, que é a prioridade, está relacionada à nossa tarefa. Ele basicamente vai servir para fixar algumas opções possíveis de prioridade para nossa tarefa, que pode ser baixa, média ou alta. E isso quer dizer que quando a gente cria uma tarefa, vai ter o campo prioridade e ele só vai poder receber um desses três valores. Esse é o arquivo DTO da classe task. Ele tem basicamente os mesmos atributos da classe, porém aqui são omitidos o ID e a data de criação, porque esses dados geralmente são controlados pelo sistema e não enviados pelo usuário. Ele tem os mesmos campos e também as mesmas validações, not blank, not null, future or present. E ele é utilizado para garantir que os dados recebidos estejam corretos antes de criar ou atualizar uma tarefa. Bom, esse é nosso controller da classe task. Essa classe, ela basicamente vai cuidar de receber as requisições da API via HTTP e ela vai mandar para o serviço certo, dependendo de qual requisição. Aí aqui tem o mapeamento das requisições, né? A gente tem um post, que vai ser para criar uma nova tarefa. Aí vamos ter uma sequência de 3 gets. Um vai listar as tarefas com paginação e organização, que é esse primeiro. O segundo vai listar vai buscar uma tarefa específica por ID. E o terceiro vai buscar uma tarefa específica por categoria. Não específica, né? Tarefas por categoria, no caso. Já o patch, ele meio que vai atualizar e marcar uma tarefa como concluída. O put é a mesma coisa, vai ser para a gente atualizar uma tarefa, alguns campos dela, os que são possíveis, e o delete a gente vai excluir uma tarefa. Aqui embaixo a gente tem a conversão de model para DTO, para a gente não mexer diretamente com o nosso modelo. Inclusive, ali nos mapeamentos, a gente pode ver que nós estamos usando to DTO, né? Interagir com o DTO. E, bom, o controller basicamente é isso. Agora, sobre o nosso arquivo Task Service, ela é uma classe muito importante, porque ela possui a lógica de negócios do nosso gerenciamento de tarefas. Então, ela é responsável por aplicar determinadas regras, como não permitir que a data limite de uma tarefa seja no passado. Por exemplo, nessa função, ela pega a data e compara se ela vem antes da data atual, que é verificada pelo local date. E caso seja, já exibe a exceção de que a data limite não pode ser anterior à data atual. Entre outras, né, regras que também o service faz, como não permitir que uma tarefa já concluída seja alterada ou excluída. Bom, entre as principais funções que nós podemos ver aqui nesse Task Service, temos a de criar, a de listar, a de buscar por ID, de atualizar, a de excluir. Então, todas essas ações, o service vai interagir com elas e vai criar determinadas regras.
É importante também te lembrar que o service, ele usa o Task Repository para salvar, buscar, atualizar e excluir tarefas. Então, ele meio que simula um banco de dados e usa também o Task DTO para receber os dados do usuário de forma segura, né? Então, dá para observar em algumas funções a questão do uso do DTO. Bom, a gente colocou service porque quando a gente usa o service, a gente separa a responsabilidade, né, entre controller e service, e aí tratar requisições HTTP vai ficar com o controller e executar as regras de negócio vai ficar no service. Então, o controller ele vai ter a responsabilidade de receber a HTTP, entregar a resposta, que pode ser os resultados, né? O 200 OK, 201 created e o bad request. Então, o controller ele vai ter os endpoints, vai ler os dados e vai chamar os métodos do service para poder executar as ações. Então, vai ficar separada essa responsabilidade. Já o service ele vai chamar o repositório para poder salvar, buscar ou deletar dados, vai ter também a conversão de DTO, vai aplicar regras e vai também decidir se uma tarefa pode ou não ser atualizada ou excluída, né? As regras de negócio no geral. Então, o service ele é meio que o cérebro da API, né? Dessa aplicação. Bom, agora sobre o nosso arquivo Task Repository, essa classe ela simula um banco de dados em memória. Então, ela guarda as tarefas em um tipo de mapa, como se fosse um dicionário, onde cada tarefa tem um ID único. As principais funções que nós temos no nosso repository é o save, o find by ID, o delete, o find all e find by categoria. E a interação com outros arquivos é relacionada ao task service, que é utilizado aí para executar a operação, né, as operações do banco de dados em memória. Bom, os outros arquivos são arquivos mais comuns, né? Que nós utilizamos nas outras APIs. É o application, tudo lixo application, que vai ser para nós podermos executar a nossa API. É a config do model mapper e as nossas exceções, né? O global exception, o invalid task e o resource not found. São os arquivos de exceções para exibir nossas mensagens. Bom, essa é a nossa API. O próximo passo é mostrar as aquisições com Postman. Bom, aqui eu já executei o MVN Run, Spring Boot Run, e eu deixei um arquivo preparado, né, com as aquisições que nós vamos fazer da nossa API. Bom, aqui esse push basicamente vai servir para nós cadastrarmos uma tarefa. Vou executar, bom, aqui a tarefa cadastrada. Aqui nós podemos listar a tarefa e ordenar pela data limite. Aqui nós estamos listando a tarefa. Aqui buscar por ID, que é a tarefa que nós acabamos de criar, tarefa 1. Agora buscando por categoria. Pessoal, categoria pessoal, que foi a categoria que nós cadastramos nessa tarefa. Aqui no patch, nós podemos atualizar e marcar a tarefa como concluída, né? Concluída ela está marcada como false no momento. Bom, agora tem o true e a tarefa foi atualizada para concluída. Aqui é mais um teste de erro, nós vamos tentar marcar como false o concluído e não vamos poder. Primeiro porque é uma categoria que... Não, eu também estou atualizando, né, a categoria aqui, mas porém a tarefa ela já foi concluída. Então, pelas regras de negócio, nós não poderíamos alterar isso aqui. E deveríamos receber uma mensagem de erro explicando isso. Ó, tarefa já concluída, ou seja, eu não posso executar esse put aqui. E tem aqui o conflito, né? Bom, agora excluir a tarefa, que é a mesma coisa, excluindo uma tarefa já concluída. Então, não é executado o comando, tanto que se eu listar a tarefa aqui agora, fazer a mesma coisa, ela está aqui, a tarefa marcada como true ainda existe. E aqui seria criar uma tarefa com a data inválida, né, no data limit de 2023, ou seja, não teria como executar essa tarefa. Aqui, mais uma mensagem, deve ser uma data presente ou no futuro. Bom, essa última gravação é só para mostrar que nós estamos
fazendo isso hoje, né, para mostrar para o senhor Giovanni. Então a gravação está sendo executada aqui no momento. Né? E nós estamos editando agora também. Dá oi? Olá. Oi, Giovanni, espero que esteja bom, do seu Agrado. gosto e agrado.